Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para a noite mais esperada da semana, né? Noite de sexta-feira, a melhor aula que a gente tem durante a semana. Sei que a matéria favorita de todo mundo aqui, claro que tem que ser física, né? Claro que eu sei que a matéria favorita de vocês é física. E hoje a gente continua falando sobre a parte de propagação de calor, que a gente já tinha começado na semana passada, beleza? Sistemas de transmissão de calor, a diferença entre calor e temperatura, como é que funciona mais ou menos o sistema, como é que funcionam as formas de propagação, condução, convecção e radiação de calor. E hoje a gente vai continuar falando sobre essa parte de transformação de calor, né? De transporte de calor de um corpo para o outro. A diferença é que hoje a gente vai falar de duas partes principais. A interação do calor com o clima, né? Como é que a gente funciona dentro desse sistema. E também falar sobre a primeira lei da termodinâmica. Na verdade, é lei zero da termodinâmica. Mas daqui a pouco eu falo porque o nome dela é lei zero, tá bom? Vamos guardar um pouquinho a audiência aí, para daqui a pouco a gente poder comentar. Beleza? Então, vamos adiante que a gente tem muita coisa para conversar hoje. Tá, antes da gente começar a falar sobre essa parte da leis da termodinâmica, e termodinâmica, como a gente já viu lá na parte física mecânica durante o primeiro semestre, a gente diferencia, né, em cinemática e dinâmica. Cinemática é a parte da física que estuda o movimento em si. O que está acontecendo, como é que está acontecendo, um carro se movendo em movimento retilíneo uniformemente variado, num movimento circular, tá? Tudo isso é a parte da cinemática. Na dinâmica é diferente. A dinâmica é o que causou o movimento. A força aplicada, a energia dissipada, o trabalho realizado, tudo isso envolve na parte da dinâmica. A causa de alguma coisa, tá bom? Quando a gente fala de termodinâmica, a gente está falando sobre o dinamismo, certo? Sobre a causa da temperatura de um corpo. Ou seja, a gente está falando dos processos de calor, né? Um corpo perdendo calor, outro corpo ganhando calor, temperatura mudando e tal. Toda essa parte de sistema serve para que a gente fale de termodinâmica. E para entender isso, a gente precisa entender os estados físicos da matéria, tá bom? Lembrando aí lá da Tia Jesus, lá do Ensino Infantil 2, lá do Jardinzinho, que você era tudo pequenininho, né? Então, lá a gente já sabia os estados físicos da matéria, ela já ensinava para você. Só que hoje a gente vai dar uma detalhadazinha sobre os estados físicos, como é que eles se comportam e como é que eles se transformam de um para o outro, tá bom? Então, estados físicos da matéria. Os estados físicos da matéria correspondem às formas pela qual a matéria pode se apresentar na natureza. Ou seja, todas essas partes têm a ver com a apresentação natural de algum corpo, tá bom? Então, naturalmente falando, aquele corpo se encontra nesse estado físico de matéria. E matéria, galera, é tudo aquilo que consegue ocupar lugar no espaço. Ou seja, todo o agregado de moléculas, de átomos que formam um corpo e ocupa lugar no espaço é considerado matéria. Bacana? Esses estados são definidos de acordo com pressão, que um corpo sofre, temperatura que ele sofre e, sobretudo, pelas forças que atuam nas moléculas, o que a gente chama de grau de agregação das moléculas, tá bom? As moléculas, elas são agregadas dentro de um sistema, ou seja, elas têm uma distância entre elas, tá bom? Elas têm um relacionamento entre elas dentro de um sistema. Quanto mais próximo é esse grau de agregação das moléculas, mais rígido é o estado físico. Quanto mais dissipado é esse grau de agregação de moléculas, mais distante é esse espaço físico, né, gerado entre moléculas. Por isso que você tem tantos estados físicos diferentes dentro de um sistema. A matéria é constituída de pequenas partículas, átomos e moléculas, como a gente falou. Lembrando aí que o nome átomo significa indivisível, á de negação, tomo, de divisibilidade, mas é uma ideia que já foi derrubada há muito tempo. Apesar do nome estar errado, a gente continua conservando ele. Por quê? Porque a gente fica homenageando, né, os primeiros pensadores que disseram, tudo é construído por partículas tão pequenas que chega um momento onde elas ficam indivisíveis. Mas a gente sabe hoje que além do próprio átomo, você tem subpartículas, né? Prótons, nêutrons e elétrons. E além disso, você tem subpartículas atômicas, né? Quarks, parks, toda essa parte aí dentro desse sistema. Corresponde a tudo aquilo que possui massa, ou seja, um agregado de moléculas vai ser a massa do seu corpo. O que é a sua massa? Você sobe na balança, você não vê seu peso, tá bom? Você nunca vê seu peso. Você vai sempre ver a sua massa dentro da balança, em cima da balança. A massa é o grau de agregação de todas as moléculas que o seu corpo possui.
todos os átomos que o compõem. Quando somados, eles dão essa parte aí de a sua quilograma, né? 60, 80, 90, 100 quilogramas, mais ou menos. E que ocupa um determinado lugar no espaço. Então, você precisa ocupar lugar no espaço para ser considerado matéria. Pergunta que eu fiz na aula passada, não sei se vocês lembram, mas eu perguntei qual era o estado físico do fogo. E eu falei que o fogo não possui estado físico. Por quê? Porque ele não é matéria. A gente está estudando estado físico da matéria. Se o cara não é matéria, ele não vai possuir estado físico. Muita gente, de uma forma errônea, diz que o fogo é gasoso, mas não é. O fogo é só energia. Se a energia não é matéria, se não é matéria, logo não ocupa lugar no espaço. Então é por isso que o fogo ele não pode ter um estado físico dele. Beleza? Tá. E aí, falando um pouquinho sobre a aula da semana passada, vale a pena a gente relembrar os 3 processos de transmissão de calor. Porque são esses processos de transmissão de calor que vão variar o estado físico de um corpo. Então, quando o cara recebe muito calor, a energia que o pertence, né, a energia daquela agregação de moléculas varia. Quando isso vai variando, você vai aumentando o espaço entre as moléculas ou diminuindo o espaço entre as moléculas. E isso faz com que aquele material mude o seu estado físico. Lembrando um pouco da aula da semana passada, ele falou sobre 3 formas de propagação. A primeira é condução. A energia calorífica transmitida por meio de corpos sólidos. Falei na semana passada para vocês que a condução sempre acontece em corpos sólidos. Condução térmica é sempre corpos sólidos. Que aquecem, seja pelo calor do fogo ou pelo contato com outro mais quente. Então, você precisa de uma variação de temperatura, tá bom? Você precisa ter um corpo mais quente ou então você precisa ter o fogo mesmo, a energia sendo liberada. Assim, quando aquecemos um corpo sólido, a energia cinética aumenta e, consequentemente, as agitações da molécula do corpo. Então, cara, num exemplo, pega um material como esse, que é um pedaço de ferro atrelado a um bico de Bilsen, né, que é essa pontinha que sai fogo. E aqui, essa molécula dessa ponta está extremamente agitada, beleza? Está vibrando muito essa molécula. Só que essa vibração toda contagia a molécula que está no meio do caminho aqui. Mas, claro, ela não vai ficar tão agitada quanto a que está em cima do fogo, literalmente. Mas ela tem uma agitação. Mas à medida que você vai se afastando, as moléculas vão perdendo essa agitação, até que no ponto mais longínquo, né, do bico, você tem uma molécula pouco vibrante. Então, você tem um grau de vibração das moléculas, a agitação delas, diminuindo à medida que eu vou me afastando do mais quente para o mais frio. Beleza? Tá. E dentro da condução térmica, você tem 5 condições, 5 exemplos aí para a gente poder falar. Primeiro, aquecimento de uma barra de metal. Exemplo perfeito dado na figura, você tem um sistema que sai de um ponto mais quente para um ponto mais gelado dentro dessa figura aí. Você tem essa parte do bico de Bilsen aquecendo todo aquele sistema. 2. Aquecimento de uma colher de metal pousada em uma panela. Exemplo que a gente comentou na semana passada, né? Você sai aí, foi até a pergunta, não lembro, acho que era Adriel o nome do cara. Você deixa a colher pousada em uma panela, certo? E a panela, num primeiro momento, você está lá agitando a colher. Quando você está agitando essa colher, a colher não esquenta. Mas, quando você solta a colher em contato com a panela e se afasta, vai atender uma ligação, vai resolver alguma coisa dentro de casa, quando você volta e pega na colher, a colher está mais quente. Por quê? Aquele sistema de agitação da colher está fazendo com que o sistema não entre em repouso. Ou seja, a agitação das moléculas que estão na ponta, elas não passam com tanta facilidade, né? Você tem um resfriamento por contato com o ar, você tem um sistema de movimentação, dissipação de energia pelo movimento. Então, você não tem esse transporte de energia de uma forma simples. Mas a partir do momento que você repousa a colher numa panela, ela entra em contato com o ferro da panela em 2 situações, né? Tanto na borda da panela, que já está aquecida, quanto no fundo da panela. Então, a energia vai passar muito mais rápido. E aí, você, quando pega na colher novamente, a colher está muito quente e você acaba lesionando a mão, tá bom? Outro exemplo, o aquecimento do cabo de metal de uma panela. Aí, esse é muito mais fácil você entender. Toda vez que você tiver uma panela com cabo de metal, geralmente a gente usa um pano, né, ou alguma coisa do tipo, para poder segurar de uma forma mais firme.
O cabo de metal é da própria panela, então o transporte de calor da panela é muito mais rápido, não envolve um terceiro sistema, né? Só fogo e panela, você não envolve a colher. Então, por isso que aquece muito mais rápido aí. Aquecimento de uma xícara de chá ou café, você tem xícaras que esquentam muito ou que esquentam pouco, dependendo do material. Geralmente, xícaras de porcelana, elas demoram mais a esquentar, porque a porcelana é um péssimo condutor de calor. Porém, xícaras como o vidro, né, aquelas amarelinhas, aquelas alaranjadas mais clássicas, aí, elas esquentam rápido. Por quê? Apesar do vidro ser um condutor de calor mais ou menos, dentro do vidro tem muito silício. E o silício ele consegue conduzir o calor com facilidade, beleza? Então você tem um aquecimento mais rápido desse tipo de xícara. O líquido esquenta o material que a xícara é posta. Aquecimento de roupa pelo ferro elétrico. O ferro elétrico funciona por um material chamado de resistor. O resistor do ferro fica na parte de baixo, perto daquela placa. Ele esquenta e passa o calor para a placa esquenta e passa o calor para a roupa. Então você tem essa situação aí de transporte de calor entre corpos de uma forma muito rápida no ferro elétrico. Existe uma coisa para a gente falar aqui que é sobre o micro-ondas, tá bom? O micro-ondas ele funciona da seguinte forma. O micro-ondas, gente, ele aquece a água, tá bom? O micro-ondas, em cima do micro-ondas, né, ele tem um aparelho chamado de Megatron, tá bom? Que nem o nome lá do vilão do Transformers. Mas o nome do aparelho é Megatron. E esse aparelho foi descoberto de uma forma acidental por um tenente durante a Segunda Guerra Mundial. O cara estava com uma barra, não lembro se era de chocolate ou era de cereal, mas uma barra de algum alimento no bolso e se aproximou desse aparelho. Esse aparelho era usado em radar de avião, pra vocês terem uma ideia. Quando ele se aproximou, a barra esquentou. Ele sentiu que a barra tinha derretido. Ele ficou interessado naquilo ali e repetiu o experimento. E viu que o aparelho que ele estava usando era o Megatron para aquecer aquela barra. Com o passar dos anos, ele foi descobrindo, né, que o micro-ondas ele esquenta a água. Então, tudo que você bota dentro do micro-ondas que esquenta é porque tem água. Se você bota algum outro material que não tem água, ele não vai esquentar. Então, você pega um prato que não tem água, que não é feito de composição de água. Existem alguns pratos que são feitos de forma artesanal, né? Como argila ou barro, que a gente vê numa região mais bonita, o prato e tudo. Esse prato esquenta, porque na composição dele já tem água. E é até perigoso usar ele no micro-ondas, ele pode trincar. Mas pratos comuns que a gente compra em supermercado, então coisa do tipo, se você botar no micro-ondas sozinho, ele não vai esquentar. Você pode deixar lá o tempo que você quiser, ele não vai esquentar. Porque na composição dele não tem água. O micro-ondas só esquenta o que tem água. E aí você bota um alimento. Aí você, Matheus, mas de vez em quando eu tiro o prato do micro-ondas, ele está quente. Por quê? Porque você botou o alimento no prato e botou o prato no micro-ondas. O micro-ondas esquentou o alimento e o alimento esquentou o prato. Entendeu? Não foi o micro-ondas que esquentou o prato, foi o alimento que já estava quente, que passou o calor dele, né, o excesso de energia dele para o prato. Então, no micro-ondas, como é que o prato esquenta? Por um sistema de condução térmica. O alimento perde calor para o prato. Consequência, o prato esquenta, beleza? É por isso que você não pode botar alimentos ricos em água, como, por exemplo, o ovo, dentro de um micro-ondas. Ele borbulha tanto que ele estoura. Feijão também é muito rico em água. Então, ele borbulha tanto que ele estoura. Então, você tem uma situação de controle pior ali. Por isso que esse tipo de alimentos com excesso de água não podem ir para o micro-ondas. Beleza? Nosso outro tipo de transformação, né, de transporte de temperatura, é a convecção térmica. Convecção térmica, eu falei para vocês que a palavra mágica dele é o fluido, tá bom? A palavra mágica dele é fluido. Fluido é tudo aquilo que não é sólido, ou seja, a gente está falando de estados líquidos e gasosos. Esse tipo de transmissão de calor ocorre em substâncias de estados líquidos ou gasosos. Ele não vai usar líquido e gasoso, ele vai usar a palavra fluido na questão. Então, toda vez que tu vê a palavra fluido, já casa com convecção. Não mistura não, beleza? Já casa com convecção, nem pensa muito. Criam-se correntes circulares chamadas de correntes de convecção, nas quais são determinadas pela diferença de densidade entre o fluido mais quente e o fluido mais frio, tá bom? Lembrando que o fluido mais frio tem mais densidade, ok? Todo fluido frio, ele tem uma densidade maior. Por isso, ele é mais pesado e tende a cair. Enquanto o fluido mais quente, ele tem uma menos... Ele é menos denso, tá bom? Ele tem uma densidade menor. Então, é por isso que ele tende a subir. Ele é mais leve do que o resto do ar atmosférico, tá bom? E aí, a gente tem 5 exemplos também da parte de convecção. Aquecimento de líquidos numa panela. Quando você está esquentando a panela,
o fogo já esquenta a água que está no fundo da panela, no fundo do recipiente. Você tem uma troca de calor ali, né? O fogo vai esquentar a água no fundo do recipiente. Aquela água fica menos densa e sobe, e a água que estava lá em cima está fria, então ela desce. E aí o fogo esquenta essa outra água, aí vira um ciclo de água dentro da panela, e é por isso que você leva ao borbulhar, né? Você tem ali um excesso de gás liberado pela quebra das pontes de hidrogênio que compõem um sistema com água, e aí você tem essa liberação, beleza? Outro exemplo, geladeira e congelador. Geladeiras mais antigas, quando a gente tem essas geladeiras mais antigas, elas têm uma porta só e o congelador é sempre em cima, tá bom? Separado por uma outra porta. Por quê? O motor da geladeira ele vai esfriar o ar que está no congelador. Como o ar é frio, pesado, ele desce e resfria toda a geladeira. Por isso que aquela gaveta que a gente guarda frutas e verduras, elas ficam lá embaixo. Porque o ar frio desce e se acumula naquela região, então ela tem uma facilidade para manter, né, esse alimento comestível, como é que fala, dentro do prazo de validade, por mais tempo, beleza? Ar-condicionado é colocado em cima, né, daqui, por exemplo, nossos quartos, tal, o ar-condicionado é posto em cima, por quê? Ele libera ar frio, o ar frio é mais pesado, e aí ele desce e resfria todo o ambiente. Matheus, eu posso botar um ar-condicionado embaixo num quarto? Pode, não tem problema. Mas você vai gastar muito mais energia, porque o ar-condicionado, além de esfriar o ar, que já é uma coisa cara, esfriar é sempre caro, barato é esquentar, o ar vai precisar de força para fazer com que esse ar suba. Então, ele vai preencher de baixo para cima, ele vai gastar mais. De cima para baixo é mais tranquilo, ele gasta menos, tá bom? Aquecedores, aqui no Piauí eu espero e eu acho que ninguém tem um aquecedor em casa, mas aquecedores eles têm a facilidade de serem postos embaixo. Quem já assistiu filme aí, principalmente de ação, de vez em quando lá o bandido tá brigando e ele prende o mocinho e ele algema o cara num duto laminado, né, parecendo com as grades no chão. Aquilo ali é um aquecedor. Então você tem essa situação de ser preso, né? E o aquecedor, como ele libera um ar quente, é menos denso, e aí sobe. Você pode ver isso quando você está tomando banho de água quente também, né? Ou então você pega uma panela muito quente. Você libera ele e tem a fumaça subindo, né? Você tem aquela fumaça subindo ali. Corrente de ar atmosférico, aí você tem um exemplo mais fácil, mais simples. Você tem uma zona de baixa pressão, que é quando o ar frio encontra com o ar quente, você gera uma precipitação, chuva. Então, a chuva, uma das causas da chuva é a convecção térmica entre correntes de ar atmosférico. Beleza? Por último, não menos importante, a gente fala de radiação, para terminar a lembrada aí da aula passada, a gente começar o assunto de hoje. A irradiação térmica acontece por meio de ondas eletromagnéticas ou ondas de calor, que ocorre transferência de energia térmica. Nesse caso, as partículas elétricas de um objeto aumentam da mesma forma que sua energia cinética. Então, você está aquecendo aquele aparelho por ondas, tá bom? Como, por exemplo, o Sol. Você tem aqui o Sol, e aí o Sol ele emite ondas de calor. Aquelas ondas de calor provenientes do Sol aquecem os planetas, inclusive a nossa querida Terra, que é aquecida ali pelo Sol, né? Graças às ondas de calor que passam por ele. Só que no espaço é vácuo. Como no espaço é vácuo, você não tem matéria para transportar calor. Então, só é possível através de ondas. E tudo que é onda não carrega matéria, beleza? Onda não carrega matéria. Exemplos, 5 exemplos também para vocês aprenderem. Energia solar, o Sol aquece os planetas sem uso de matéria, então tem que ser irradiação. Placas solares, as placas solares elas não precisam de um contato direto com o Sol, elas absorvem essa energia solar e transformam em energia elétrica. Assar alimentos no forno, o forno você nunca bota a panela em contato com o fogo, né? Tipo, como uma panela você está esquentando a água. A panela, quando você esquenta a água, ela está em contato direto com o fogo. Num forno, não. O forno, você vai botar o alimento dentro de uma panela, de um recipiente, e vai ligar o fogo. Só que o fogo não entra em contato. Então, ele aquece o ambiente através de uma irradiação. Você não precisa tocar no fogo. Fogo de lareiras ou de fogueiras, mesma situação do forno, né? Você não precisa tocar na fogueira, nem na lareira. Você sabe que é quente, beleza? E estufa de planta, que a estufa vai absorver as ondas eletromagnéticas do Sol. E aquela situação de vidro de estufa tende a aprisionar, tá bom? Dentro do meu sistema, as ondas de calor. Beleza? A gente já tinha visto essa boa parte desses assuntos na aula passada. E hoje a gente vai dar início, mas a gente precisava relembrar, tá bom?
em relação a esse tipo de coisa para a gente poder entender essa parte de transformação de matéria, beleza? Tá, então sabendo desses tipos de calor, desses tipos de transmissão de calor, desculpa, quando um corpo transmite calor de um para o outro, você tem os estados sendo afetados. Você tem estado sólido, líquido e gasoso, tá bom? E aí tem esse pequeno sistema aqui, que vocês precisam saber. Do estado sólido para o estado líquido, você tem uma situação de fusão. Do líquido para o gás, você tem uma evaporação, tá bom? E dentro da evaporação, são 3 casos. Ebulição, calefação e vaporização. Mas daqui a pouco a gente fala sobre cada um deles de forma separada. E do gás direto para o sólido, você tem sublimação, tá bom? Ou ressublimação, tanto faz. No processo contrário, do sólido para o gás, você tem a sublimação. Do gás para o líquido, você tem condensação, tá bom? Formação de chuva aí. E do líquido para o sólido, você tem a solidificação. Você tem um formato de sólido, né? Através da agregação das moléculas dentro daquele meu sistema, ok? Então, quando eu falo estados sólido, líquido e gasoso, no estado sólido, as moléculas que compõem a matéria permanecem fortemente unidas, tá bom? Possuem forma própria e volume constante. Pronto, essas 3 de vermelho são as características de um estado sólido. Então, quando eu pergunto quais são as características de um estado sólido, moléculas fortemente unidas, forma bem definida ou forma própria, e volume bem definido, ou seja, volume constante, tá bom? Por exemplo, o tronco de uma árvore, tá bom? Ou gelo, água em estado sólido. Esses são 2 exemplos de sólido aí. Porém, você consegue ver sólidos facilmente. A mesa que você está usando agora, a caneta que você está usando agora, tá bom? O computador que você está assistindo agora, a parede que está do seu lado agora. Todos esses são exemplos de sólidos. Todos eles têm ligações extremamente fortes, moléculas bem unidas, forma bem definida, você consegue imaginar uma mesa aí na sua cabeça de toda forma possível, e um volume constante. O volume da mesa é sempre o mesmo, você não tem essa variação. Então, são essas 3 características principais dentro de um sistema meu para ele ser sólido, beleza? No estado líquido já difere um pouco. No estado líquido, as moléculas apresentam uma menor união, ou união intermediária. Eu vou botar de roxo o estado líquido, tá bom? Eu vou até botar aqui em cima, sólido vermelho, roxo para o líquido e verde para o gasoso, para a gente poder definir cada um aí das situações. Ele tem um grau de união menor, tá bom? Que a gente chama de intermediário. Logo, eles estão menos unidos, então eles estão menos agitados, né? Imagina uma sala aí cheia de pessoas. Como estão muito unidas, estão muito agitadas. Tem uma sala mais ou menos cheia de pessoas, então elas já não estão tão agitadas quanto na primeira situação. Bacana? E eles já apresentam o seguinte: forma variável. Os líquidos eles não têm forma própria. E volume constante, mas tem volume bem definido ou volume constante. Bacana? Como assim? O líquido ele não possui forma própria. Ele se adapta ao recipiente que ele tem. Se você pega uma garrafa PET daquela de refrigerante de 1 litro e enche de água, você vai ter 1 litro de água. Se você derrama essa mesma garrafa PET num pote de sorvete, você vai ter 1 litro de água. É o mesmo volume nas 2 situações, tanto no pote quanto na garrafa. Porém, o que vai acontecer? A forma é diferente. A forma da garrafa é uma, a forma do pote é outra. Então, apesar do volume ser constante, o recipiente é que dá a forma do líquido, tá bom? Então, grau de agregação intermediário, volume constante e forma variável. A forma depende do recipiente. Por exemplo, água em determinados recipientes. Você tem vários outros tipos de líquido, tá bom? Você pode ter óleo, que é mais viscoso. Você pode ter o mercúrio de um termômetro, que é um assunto que a gente também vai ver hoje. O mercúrio é o único metal encontrado na forma líquida da natureza, então ele ocupa também o recipiente, beleza? E o último estado que a gente fala é o estado gasoso. No estado gasoso, as partículas que formam a matéria apresentam intensa movimentação,
elas se movimentam muito bem. Um gás ele se espalha muito rápido no ambiente, justamente porque ele se movimenta muito rápido. E são forças pouco intensas, tá bom? Agora você tem uma sala com poucos alunos, logo é pouco intenso, você não tem uma agitação tão grande. Nesse estado, a substância não tem forma nem volume definido. Tanto a forma quanto o volume dele é variável, beleza? Você enche um balão de ar aí, você pega o balão e começa a encher. O ar ocupa o volume do balão e ocupa a forma que o balão possui. Você vai pegar esse mesmo ar que você encheu o balão e dissipar em uma sala. Esse ar que você dissipou, o que é que você vai fazer? Ele vai ter o volume da sala agora e a forma da sala. Então, você tem forma e volume mal definidos no gasoso, tá bom? O gasoso ele sempre vai ter essa situação aí de formação aleatória, né? Sempre em relação ao recipiente, nunca ao gás, ok? Sendo assim, no estado gasoso, a matéria terá forma segundo o recipiente que se encontra. Caso contrário, ela permanecerá disforme, tal qual o ar que respiramos e não vemos. Qual é a forma do ar que você respira? Você não consegue imaginar. Imagina aí a forma que o ar faz. Não tem? Mas eu falo, imagina uma piscina. Você imagina. Aí eu falo, imagina uma bola de futebol. Você imagina. Imagina um pato. Você consegue imaginar um pato, que o pato é sólido. Mas imagina o ar. Você não consegue. Por quê? Porque ele não tem forma nem volume definido. Então, o ar que você inspira e expira, né, o ar que você usa no dia a dia, ele tem uma forma variável e você não consegue nem imaginar em relação a isso. Para exemplificar, podemos pensar no botijão de gás, tá bom? Outro exemplo muito bom, qual apresenta gás comprimido que adquiriu determinada forma. Você tem um gás muito intenso. O botijão de gás é um aparelho perigoso que a gente usa no dia a dia, porque ele está lá super comprimido, ele está querendo sair a todo custo, tá bom? É por isso que o botijão ele tem toda aquela estrutura metálica densa e forte, tá bom? Para sustentar esse gás lá dentro. Aí você precisa ter todo um cuidado ao manusear ele, beleza? Mas, falando de estados físicos, a gente fala das mudanças dele também. Como é que muda de um estado para o outro, e você tem as seguintes características. As mudanças de estados físicos dependem basicamente da quantidade de energia recebida ou perdida pela substância. Existem 5 processos de mudança, tá bom? Por que são 5? Não deveria ser 6, Matheus? 3, eles mudam entre si, tá bom? Mas lá do sólido para o gasoso, você tem o mesmo processo de ida e de volta, sublimação, tá bom? Então, por isso que acabam sendo 5. Mas a ida de um tem um nome diferente da volta dele, tá bom? Só para ter uma ideia aí. Existem essencialmente 5 processos nesse tipo de mudança. Primeiro deles, fusão. Fusão é a passagem do estado sólido para o líquido, né? Por meio de um aquecimento. Por exemplo, um cubo de gelo fora do congelador vai se derreter e transformar em água. Ok? Você tinha primeiro a água em estado sólido, que é o cubo, e depois ele passa para o estado líquido, que é a água. O recipiente cedeu o calor, né? Cedeu o calor para o gelo absorve aquele calor com relação à diferença de temperatura, e aí as moléculas dele vão se separando, vão ficando mais independentes, então saem do estado sólido para o estado líquido, beleza? Vaporização, que é a passagem do líquido para o gasoso. Aí eu tinha falado para vocês que ela é dividida em 3, tá bom? A gente vai comentar agora. Ela tem 3 formas de acontecer. A vaporização ela é a que existem mais variações. Na verdade, ela é a única que tem variação. Primeiro, calefação. Um tipo de calefação é aquecedor. Como é que funciona um aquecedor? Aqui a gente não tem muito costume. Mas dentro do aquecedor, você tem um gás saindo muito quente, que é água, tá bom? É vapor de água ali. Então, você bota um ferro muito quente lá dentro e despeja água. O que vai acontecer? A mesma coisa que acontece quando eu tiro uma panela do fogo e ponho ela embaixo de uma torneira. Imagina aí que eu peguei a panela, tá lá aquecendo, tal, fiz a minha comida e tudo, preciso lavar a panela. Então, eu ligo a torneira e boto a panela embaixo da água. Quando eu boto, o que acontece no primeiro momento? A água que pinga na panela faz aquele psss e evapora, não é? Aquele é instantâneo. A água nem demora para aquecer. Na hora que ela pinga, ela evapora na mesma hora. Isso é calefação. A calefação é instantânea, é rápida, eficiente e acontece num segundo, tá bom? A ebulição. A ebulição é mais demorado. É tipo uma água fervendo. Você pode encher uma panela de água,
bota ela no fogo e tomar um banho, resolver alguma coisa, enquanto você espera a água ferver. Por quê? A ebulição ela é gradativa. Ela acontece quando você cede energia para o sistema, mas o sistema não absorve todo de uma vez. Então você tem que ceder energia e a água esquentando aos poucos. A evaporação não. A evaporação ela é uma coisa espontânea. A água, naturalmente, ela tende a evaporar. O que acontece, por exemplo, nos mares, né? A água do sol. A água do mar é aquecida pelo sol, evapora, forma nuvem, a nuvem precipita. Exemplo disso aqui, vamos supor, você está no seu quarto, muito apressado, tá? Tem um copo d'água em cima da mesa, e aí você precisa ter essa dissipação aí de energia. E aí, quando você vai sair do seu quarto muito apressado, você derruba o copo d'água. Aí você, poxa, estou muito apressado, eu não consigo limpar isso agora. O que é que eu vou fazer? Eu vou resolver minhas coisas, quando eu voltar eu seco, tá bom? Mas foi um copo de água, foi pouca coisa, então você derrubou ali no chão do seu quarto, e aí você saiu, passou o dia na rua, passou fazendo alguma coisa. Quando você volta para casa, a água que você derrubou não está mais lá. Qual é o ponto de ebulição da água, galera? 100 graus Celsius. 100. A água que você derrubou ali, você acha que ela chegou a 100 graus Celsius? Nunca. Ela nunca vai chegar a 100 graus Celsius. Ela vai continuar a temperatura ambiente. 28, 29. Aqui em Teresina, né? 41, 42 graus. Mas aquela temperatura da água nunca vai chegar a 100. Por que ela evaporou? Ela evaporou porque a evaporação é uma coisa espontânea. A água naturalmente tende a evaporar. Você bota uma roupa molhada no varal. A roupa não vai chegar a 100 graus Celsius para a água evaporar, mas mesmo assim ela seca. Porque é natural a evaporação acontecer, beleza? Os outros três, liquefação ou condensação, é o processo inverso da evaporação, da vaporização, né? É do estado gasoso para o estado líquido, por meio de resfriamento. Exemplo, formação de orvalho. Você tem uma madrugada muito fria, ou você está numa região muito fria, e aí quando você olha uma planta, ela está cheia de gotas de água, mas não choveu, só fez frio. Por quê? Porque o ar frio, quando bateu na gota, na planta, recebeu o calor da planta e teve resfriamento, né? Então ele passou do gasoso para o líquido. Exemplo, você bota uma garrafa de água gelada em cima da mesa. E aí você tá andando lá, quando você pega na garrafa, ela tá suada, tá molhada pelo lado de fora, ou então embaixo dela tá molhada, deixou aquela marca de copo, né, em cima da mesa, que sua mãe falta arrancar sua cabeça fora. Por que aconteceu isso? A energia, né, o gás que está no sistema, no ar aqui, o gás atmosférico, bate no copo, bate na garrafa e resfria. E ela começa a suar. Não é a água que está dentro da garrafa que saiu, é o ar que recebeu um resfriamento pelo lado de fora, pelo fato da diferença de temperatura, e acabou tendo essa dissipação de calor, né? Acabou formando água. Solidificação do líquido para o sólido, exemplo simples, né? O processo contrário da fusão. Você consegue fazer isso quando você pega uma água líquida, bota na forma, bota no congelador, você está tirando calor do sistema, então ele vai começar a solidificar, beleza? Sublimação é a passagem de estado sólido para o estado gasoso direto, sem passar pelo estado líquido, tá bom? Aqui você não pode ter formação de líquido. Se tiver sólido, líquido, gasoso ou gasoso, líquido, sólido, já são dois processos envolvidos. Sólido para líquido direto, aí é só um processo que é a sublimação. E pode ocorrer no aquecimento ou no arrefecimento, né, de matéria. Por exemplo, o gelo seco. Aquele gelo que você vê em festa, aquela fumaça branca. O gelo está ali sólido, e aí quando ele é posto para o sistema, quando ele entra em contato com o ar, ele evapora instantaneamente. Aí forma aquela fumaça branca. Naftalina também. Você pega aquelas pedrinhas de naftalina e bota dentro da roupa, né, para não encher de cheiro, coisa do tipo. E aí quando você bota ela dentro do sistema, ela evapora e aí acaba não formando água. Porque se formasse água, ia acabar molhando a sua roupa. O que não acontece, né, porque a naftalina passa do sólido direto para o gasoso. Ok? Além disso, existem outros estados físicos compostos da matéria, mas esses dois estados físicos que a gente vai ver agora, eles não são naturais, tá bom? Eles são feitos aí em forma laboratorial, e a gente vê que acontece em alguns outros lugares de forma natural, como por exemplo em estrelas. Não é uma situação do dia a dia que a gente consegue ver comumente, então não é uma coisa que a gente trabalha muito a nível de ensino médio, bacana? Mas é bom você saber que existe.
Além dos 3 estados básicos, existem mais 2, o plasma e o condensado de Bose-Einstein, tá bom? Ou só condensado, não precisa chamar de Bose-Einstein, não. O plasma é considerado o 4º estado físico da matéria, representa o estado onde o gás encontra-se ionizado. O Sol e as estrelas são formados basicamente de plasma, tá bom? Plasma aí é formado de Sol e estrelas, por exemplo. Muito cuidado quando você fala de plasma, que você pode confundir com o plasma da geografia, né? Que é aquela parte que fica em cima do manto, debaixo da crosta terrestre, que formação da lava, aí, por exemplo. Não é esse tipo de plasma, beleza? É um plasma energético, é gás, é um gás em alta temperatura, ok? Acredita-se que a maior parte da matéria que existe no universo está em estado de plasma. Além do plasma, ainda existe o 5º estado da matéria, chamado de condensado, de Bose-Einstein, mas só condensado já satisfaz a gente, tá bom? Que recebeu esse nome por ter sido previsto, teoricamente, pelo físico Bose, né, e Albert Einstein, mas só foi efetivado depois que eles já tinham falecido, né? Um condensado é caracterizado pelas partículas que se comportam de maneira extremamente organizadas e vibrarem na mesma energia como se fosse um átomo único. É como se todos os átomos do seu corpo começassem a vibrar como um único átomo, tá bom? Isso seria um condensado. Esse estado não é encontrado na natureza e foi produzido pela primeira vez em 95 em laboratório, certo? Para se chegar, é necessário que as partículas atinjam submetida a temperatura próxima do zero absoluto. Lembrando que é próximo. A gente viu já que zero absoluto não existe, ok? Então, você terá uma temperatura de menos 273 graus Celsius. Então, além dos 3, a gente ainda tem um plasma e o condensado. Não existe transformação para eles, é só você saber que eles existem e onde acontece. Plasma, Sol, estrela. Condensado, somente em laboratório. Bom? E, Matheus, como é que isso aí cairia numa questão? Cara, o Enem adora transformação de estado físico de matéria. O Enem ama, de paixão, tá bom? Sempre cai 1 ou 2 questões sobre estado físico de matéria. Quando não cai no vestibular, cai no outro ano, então está sempre lá presente. Essa questão, por exemplo, é de 2016. Primeiro, em relação àquilo que chamamos de água, quando congela, parece nos estar a olhar para algo que se tornou pedra ou terra. Mas quando derrete e se dispersa, esse torna-se bafo e ar. O ar, quando se é queimado, torna-se fogo. E, inversamente, o fogo, quando se contrai e se extingue, regressa à forma de ar. O ar, novamente concentrado e contraído, torna-se nuvens e nevoeiro. Mas a partir desses estados, se for ainda mais comprimido, torna-se água corrente. E da água torna-se novamente terra e pedra. E desse modo, como nos parece, dão geração uns aos outros de forma cíclica. Ele está falando do ciclo da água, né? A água está nos rios, vai para o mar, evapora, vira chuva, volta para a terra, continua indo para o mar, vira rio e aquela parte toda. Do ponto de vista da ciência moderna, os 4 elementos descritos por Platão correspondem, na verdade, às fases sólida, líquida, gasosa e plasma, né? As transições entre elas são hoje entendidas como consequência macroscópica de transformações sofridas pelas matérias em escala microscópicas. Executando-se as fases de plasmas, essas transformações sofridas pelas matérias em nível microscópio está associada a uma. Letra A. Troca de átomos entre diferentes moléculas de um material? Não, não seria isso. Por quê? Porque senão você precisaria de 2 materiais para poder fazer com que um material mudasse de estado físico. Por exemplo, água não viraria gelo e gelo não viraria água. É o mesmo material, só muda a agregação. Transmutação nuclear dos elementos químicos de um material? Não. Transmutação é você transformar um elemento químico em outro. Isso acontece aonde? Por exemplo, numa estrela, né? Você tem 2 hidrogênios transformando em hélio. Mas na água não acontece também. Redistribuição de prótons entre diferentes átomos de material. 2 erros, você não precisa de diferentes materiais e próton não se redistribui. Só quem muda de um átomo para o outro é o elétron, tá bom? D. Mudança na estrutura espacial formada pelos diferentes constituintes do material. Guarda a letra D. Letra E. Alteração das proporções de diferentes isótopos de cada material. A gente nem falou de isótopos, né? Que é o mesmo número de prótons. Mas nosso gabarito. Letra D. O que vai mudar é só a estrutura com que esses caras se organizam, tá bom? Dependendo da estrutura como eles vão se organizar, você tem um estado físico proposto pela matéria. Ok? Mais uma do Enem, ó. O Enem fala o seguinte nessa questão agora. O ar atmosférico pode ser utilizado para armazenar o excedente de energia gerada no sistema elétrico, diminuindo seu desperdício por meio do seguinte processo. Água e gás carbônico são inicialmente removidos do ar atmosférico e a massa de ar restante é resfriada até menos 198. Presente na proporção de 78% dessa massa de ar, o nitrogênio é gasoso e liquefeito.
ocupando um volume de 700 vezes menor. A energia excedente do sistema elétrico é utilizada nesse processo, sendo parcialmente recuperada quando o nitrogênio líquido exposto a temperaturas ambientes entra em ebulição e se expande, fazendo girar turbinas que convertem energia mecânica em energia elétrica. No processo descrito, o excedente de energia elétrica armazenado pela... Tá? Eu vou pedir um minutinho para vocês tentarem fazer a questão. Então, galera, quando você vê uma questão como essa, você tem que entender o que a questão está dizendo que aconteceu. Ele fala por meio do seguinte processo: água e gás carbônico são inicialmente removidos do atmosférico e a massa de ar restante é elevada até menos 198. Veja que ele resfriou muito esse material. Presente na proporção de 78% dessa massa de ar, o nitrogênio gasoso é liquefeito. Então, você tem do gasoso para o líquido, né? Ocupando o volume de 700 vezes mais. A energia excedente do sistema elétrico é utilizada nesse processo, sendo parcialmente recuperada quando o nitrogênio líquido é exposto de novo à temperatura ambiente e entra em ebulição e se expande. Então, ele pegou o nitrogênio, liquefez ele, aqueceu e quando ele ebuliu, ele expandiu. Então, você gera força por causa da expansão do gás, tá bom? E aí, no processo descrito, a excedente de energia elétrica é armazenada pela letra A, expansão do nitrogênio durante a ebulição. Letra A já é o nosso gabarito, você tem uma expansão de nitrogênio dentro daquele sistema que leva a energia, tá bom? Mas vamos desclassificar as outras. Letra B, absorção do calor pelo nitrogênio durante a ebulição. Não, ele está liberando calor. Realização do trabalho sobre o nitrogênio durante a liquefação. Não, ele não realiza trabalho, tá bom? Retirada da água do gás carbônico da atmosfera antes do resfriamento. Ele está tirando água e gás carbônico, certo? Mas não é o motivo de você ter essa energia mecânica, né? Ele quer saber o excedente da energia elétrica, e não foi o que o processo fez. Letra E, liberação de calor do nitrogênio na vizinhança durante a liquefação. Não, você não tem essa liberação de calor, né? Você tem, quer dizer, você tem essa liberação de calor, não durante a liquefação, mas sim durante a ebulição dele, onde ele vai se expandir. Bacana? Então, galera, a gente vai chegando ao final da nossa primeira aulinha, tá bom? A gente vai dar um intervalo rapidinho para que você possa ir tomar uma água, ir ao banheiro tranquilamente. Já já a gente volta falando mais sobre transformação de calor, propagação. A gente vai começar as leis da termodinâmica na próxima aula e também falar um pouquinho sobre termômetro, tá bom? Como é que funciona o termômetro no dia a dia, por que ele foi usado, como ele foi feito, quais são as intenções, tá bom? Então, rapidinho a gente volta, vai lá tomar água no banheiro rapidinho, daqui a pouco a gente volta. 8:09 e 3:92, a gente tá voltando. Bacana? Até lá, já já. Tchau!